Jesus já teve aqui a sua função de profeta, quando ele teve os seus 33 anos, os seus 3 anos de ministério, né? Quando ele esteve aqui na terra como homem. Ele hoje serve, ele tem a função de sumo sacerdote, então ele está como sumo sacerdote, e quando quando viermos aí o períodos escatológicos, ele será ali a sua função de rei. Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula de Escola Dominical da classe de jovens, aqui pela Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin Lofreda, professor da classe, e quero iniciar agora a lição de número 3 desta revista, que com o tema Encorajamento, Instrução e Conselho, alcance de uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Estamos abordando nesse segundo trimestre de 2023 os livros de Salmos. Estou gravando agora esse vídeo num domingo de Páscoa, então eu quero desejar a todos aí uma feliz Páscoa, e lembrando que a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho de Páscoa e nem com chocolate. Eu amo chocolate, gosto de comer um ovo de Páscoa, mas isso não tem nada a ver, apenas comercial. O verdadeiro significado da Páscoa, ele vem através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos soltar no canal hoje um vídeo do pastor Rigonato falando sobre a Páscoa. Vamos agora para a lição de número 3 com o tema O Messias já veio. O textuário ele está em Salmos, no Salmos 2, do 7 ao 8, que diz: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O resumo da lição diz: quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem a sua vida completamente ordenada por ele. A leitura bíblica em classe ela está em Salmos 2, do 1 ao 9. É importante ler o capítulo, ler esse verso inteiro, esse salmo inteiro. Eu vou confundir muito, vou falar às vezes capítulo, vou tentar me corrigir, porque, como nós falamos, Salmos não tem capítulo, tem versos, né? Salmos, e eu vou falar de vez em quando capítulo, mas aí eu vou tentar me corrigir. Mas se eu errar, me desculpe, irmão, são 66 livros, dos 66, 65 fala capítulo, só Salmo que não fala. Tem hora que vai escapar. Mas Salmo, ele é Salmo 2, do verso 1 e 9, essa leitura bíblica em classe é muito importante para entendermos todo o conceito do que vai falar da lição. Essa lição ela vai ter como principal tema o Messias, aquele que veio e já veio para nos resgatar. Apesar dos judeus, do povo de Israel, não acreditar e não crer na vinda do Messias, né? Os judeus eles não creem nisso. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou, e hoje ele é o nosso rei, e ele virá ainda, isso mais por futuro, reinar sobre todas as nações. Não esqueçam de ler, tá? Isso, cada professor, cada aluno, né, da sua classe, leia um versículo, incentive a leitura dentro da classe de aula. Eu estou aí com um trabalho dentro da minha turma, que é das leituras semanais, já mais voltado para as leituras semanais, que todo dia nós enviamos o devocional num grupo do WhatsApp, e aí eu já deixo de dica para os professores, e aí todo dia é enviado o trecho ali do devocional, só que nós enviamos, às vezes é só um versículo, nós enviamos todo o contexto, né? Então todo o capítulo, e aí um deles está responsável por fazer o resumo daquele texto, e também é enviado 5 perguntas para respostas. E no final eles vão ganhar brindes, né? Então, assim, é importante trazer um incentivo para a sua classe para que eles possam estar cada dia mais engajados nas aulas para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Os objetivos apresentados nessa lição vai ser
mostrar a rebelião contra o ungido de Deus, isso lá no primeiro tópico, lembrando que, como eu falei, os objetivos, cada tópico é um objetivo, então o primeiro objetivo é mostrar a rebelião contra o ungido de Deus, o segundo é conscientizar de que um dia o ungido pedirá as contas aos insurgentes, e o terceiro é explicar o chamado, a rendição e a submissão ao ungido de Deus. Como eu falei, cada um desses tópicos aqui, ele vai abordar um objetivo desses apresentados, e aí já é importante para o professor entender na onde ele precisa buscar ali, qual é o objetivo de cada tópico, o que cada tópico quer dizer. E aí o objetivo ele te mostra qual que é o principal motivo daquele tópico ali, do que está sendo abordado naquele tópico. A introdução ela diz: a história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Até hoje há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. O Salmo 2 mostra que há um rei em que seu reinado nunca terá fim. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei, como este pedirá contas aos homens e finalmente como o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. Nós tivemos ao decorrer da história muitos reinados, muitos reis. Até mesmo no Velho Testamento nós conseguimos ver grandes impérios, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, aí fomos para o Império Medo-Persa, do Medo-Persa nós fomos para o Império Grego, do Império Romano, aí o Romano cai ali em 380, 400 e pouco ali, cai o Império do Ocidente, o Império do Oriente, lá com a sua capital em Constantinopla, morre em 1400 com o povo otomano. E aí tivemos impérios otomanos, nós tivemos o império lá dos mongóis, nós tivemos grandes impérios ao decorrer da história. Hoje nós temos uma grande potência, que é os Estados Unidos, né, e a União Europeia, porém já é uma coisa mais... não é tão grande esses impérios, é mais comercial do que império mesmo. E nós tivemos aí, aqui na América do Sul, nós tivemos o Reino Inca, o Reino Azteca. Então, assim, nós tivemos aí grandes civilizações que dominaram esse planeta. Só que todos eles sucumbiram. Não existe um grande império hoje. Como eu falei, nós temos aí a União Europeia, que é uma grande potência, e os Estados Unidos, mas eles são impérios econômicos. O Brasil não submete-se aos Estados Unidos, o Brasil não submete-se à União Europeia, até porque, como a gente pode ver, né, na política, a Rússia está lá tentando dominar a Ucrânia, e aí a Europa não tem o que a Europa fazer a não ser cortar ali gasoduto, né, e parar ali alguns suprimentos, só que mesmo assim meio que não adianta, né? E isso nós estamos vendo aí nessa guerra que está acontecendo, porque não existe mais esse grande império que domina hoje, né? E todos que houveram a decorrer de todos os anos, né, de toda a história, sucumbiram. Por que eles sucumbiram? Porque só existe um grande governador e ele vai prestar conta de tudo isso, tá? Isso que nós iremos ver nessa aula. O primeiro tópico da lição é a rebelião contra o ungido de Deus. Aí nós temos o primeiro tópico que diz a importância do Salmo 2. Nesse primeiro subtópico, eu geralmente separo destaques. Nós temos 3 destaques. O primeiro, o Salmo 2 está na categoria dos Salmos Régios. O segundo estudioso, os Salmos Régios referem-se a Davi e outros reis, porém, eles são uma referência direta ao Messias. E no Novo Testamento vemos referências ao Salmo 2 representando a Cristo como Messias, que foi perseguido por Herodes e Pilatos. Então, a importância desse Salmo 2. Esse Salmo 2, ele é o primeiro ali daquela categoria dos Salmos Régios. Os estudiosos, eles dizem que os Salmos Régios, eles eram referidos ali, talvez, quando foram escritos, tiveram, por exemplo, provavelmente o escritor, quando escreveu, tinha uma visão aos reis que estavam ali dominando, né? Aos reis que estavam ali governando sobre o povo hebreu, né? Sobre os israelitas. Mas nós sabemos que eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E essa inspiração faz com que esses salmos eles tivessem um outro objetivo, que é apresentar o Messias.
e até mesmo trazer uma profecia, aquele que viria para reinar sobre todas as nações. Então, assim, apesar deles parecerem ter sido escritos para Davi, até para outros reis que tivemos ao decorrer de todos os anos ali, ao povo hebraico, né, ao povo hebreu, esses salmos eles têm uma visão voltada para o Messias. Lembrando que a Bíblia toda tem como principal objetivo trazer Cristo, né? Mostrar Cristo ao decorrer de todos os seus 66 livros. Podemos ver aí, então, no Novo Testamento, e aí os escritores Thelma Bueno e Tiago Santos, que foram os escritores da revista, os comentaristas, eles colocam alguns versículos aí relacionados ao Novo Testamento, fazendo, até mesmo, eles trazem esse salmo para a leitura desse salmo, né? E aí nós podemos ver em Mateus, capítulo 3, versículo 17, que quando Jesus vai se batizar lá no Rio Jordão com João Batista, e aí o Espírito Santo desce através de uma pomba, e aí sai uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado. E aí ele é referência ali ao verso 7 desse salmo, que ele fala: recitarei decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Então é o mesmo padrão de palavras, esse é o meu filho, né? E nós podemos ver aí também em Atos, quando Pedro ele está ali perante ao Sinédrio, ele sai ali daquele julgamento do Sinédrio após ele ter curado um coxo, um paralítico na porta do templo, e aí ele sai ali do Sinédrio, e aí ele chega ao povo e aí ele faz uma alusão no capítulo 4, versos 25 a 28, ele faz uma alusão ali o que Cristo passou com Herodes e Pilatos. E aí nós podemos ver isso, que ele recita esse salmo, né? Ele recita no capítulo 4, em que ele diz, né, Atos capítulo 4, versículo 25, ele fala: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungistes. Aqui podemos ver então que Pedro ele fala sobre isso, né? Ele cita esse salmo ali dos seus versos 1 e 2, em que a terra se levantou contra o ungido. Quem é esse ungido? É Cristo, né? E Pôncio Pilatos, que era ali o governante do maior império da época, e Herodes, que era o governante da nação de Israel, naquele momento, se levantam contra o Messias. Já no seu subtópico 2, ele fala a rebelião das nações. E aí o salmo ele está estruturado em 4 blocos. E nós iremos decorrer aí durante toda a aula esses 4 blocos. Eu vou explicando os blocos, né? Eles geralmente são separados por 3 versos. Aí os destaques, né? O primeiro bloco inicia-se com uma pergunta retórica: por que se amontinam as nações? Com a pergunta revela-se a presunção dos grandes líderes que se voltaram contra o próprio Senhor. Os primeiros cristãos aplicaram essa passagem às perseguições que eles sofreram. E aí vem um outro ponto, né? Aqui esse segundo subtópico, ele já apresenta o primeiro bloco. E como nós já falamos ali no primeiro subtópico, ele volta a falar sobre esses versos 1 e 2, que é o levantamento das nações. E aí vem aquela pergunta retórica: por que se amontinam as nações, né? Porque elas levantam-se para ir contra o Deus Altíssimo, né? Essa pergunta, ela revela ali a presunção das grandes nações e os grandes líderes que voltaram contra o próprio Senhor. Então nós conseguimos ver até mesmo dentro da história, por exemplo, se você for voltar, e como nós estamos numa semana de Páscoa, não podemos esquecer do porquê surgiu a Páscoa, né?
A Páscoa ela surgiu porque quando Moisés ele pede ali para o faraó, que era o grande líder ali daquela sua era, ele fala assim, poderia liberar o nosso povo para adorar o Senhor? Ele não deixa. E aí, há ali as 10 pragas, ali Deus ele quis mostrar para o faraó o seu poderio contra todos os deuses egípcios. E por último foi ali uma cutucada direta no faraó, que era considerado um deus na época, né, uma divindade. E aí, com essa última praga, ele libera. Só que ele liberou, mas, né, ele mesmo assim ainda foi para cima ainda do povo, né? E aí Deus ele mostra o mar aberto, o povo passa seco e aí Faraó e seus soldados são ali pegos ali pelo mar se fechando, porque Deus ele controla tudo, ele controla o mar, ele abre o mar, ele fecha o mar e ele, se ele quiser, ele também mostra o seu poder através de 10 pragas para poder mostrar o seu poderio acima de todas as divindades que as grandes nações achavam que tinham, né? Quando você vai para Babilônia, você tem Nabucodonosor, que era que queria ali ser endeusado, coloca Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né, ardente, porque eles não se curvaram a sua estátua. Só que aí é um momento que Deus ele faz com que Nabucodonosor ele se torne uma fera que coma capim durante um tempo, e aí no final ali quando dá o tempo ali, ele volta a ser uma pessoa normal e aí ele entende que ele não é nada e que Deus é soberano. E aí a Bíblia diz que ele se torna Deus. Então as nações elas vão se levantar contra, mas só se levantam, mas eles não têm poderes, né? O terceiro subtópico ele diz: a rebelião contra Deus é tolice, como nós já estávamos falando, né? Três destaques. Se uma pessoa não serve a Jesus e praticar seu ensino, servirá a outra filosofia. Quando alguém deixa de seguir Deus e seus valores, acaba seguindo uma série de falsidades e ilusões. O jovem precisa entender que seguir os valores de Cristo é negar uma vida terrena com um estilo tolo e desordenado. Então é simples. Seguiu a Cristo, sua vida vai ter um sentido, vai ter uma ordem. Não seguiu a Cristo, você não vai seguir os seus valores e seus preceitos. Não seguindo isso, você vai seguir uma outra filosofia. E Jesus deixa claro isso em Mateus capítulo 6, verso 24. Eu quero lê-lo aqui, Mateus capítulo 6, verso 24, que ele vai dizer assim, ó. Mateus 6, 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aqui ele está referindo-se ao dinheiro, que é o tesouro da terra, né? E aqui ele está no seu Sermão do Monte. Ele está ali no Sermão do Monte, que ele está falando alguns preceitos, e esse sermão ele é importante para poder mostrar qual é o pensamento de Cristo e qual é a sua doutrina, né? E qual que é a sua maneira de pensar e como nós devemos segui-lo, né? Seguir os seus ensinamentos. E aí um dos ensinamentos é sobre o tesouro do céu, que a traça não vai correr. E aí ele fala, ninguém pode servir dois senhores. Então se você serve o dinheiro, você não serve a Cristo. Se você serve a Cristo, você não serve o dinheiro. Se você serve, se o seu senhor é o cigarro, você não serve a Cristo. Se o seu senhor é uma vida de adultério, você não serve a Cristo, pois não tem como servir dois senhores. Então, fale isso para o seu jovem, fale assim, jovem, é importante servir a Cristo, pois se você não segue os seus preceitos, se você não vive uma vida em santidade, eu sei que não é o tema dessa lição, mas é importante, né? Não vive uma vida em santidade, você não serve a Cristo. Já vamos ao segundo tópico, que diz: o ungido pedirá contas. E aí o primeiro subtópico é: como Deus contempla a resposta dos homens. No versículo 4 mostra que Deus está zombando dos escarnecedores em sentimento humano. O sentimento humano vindo através de Deus chama-se antropopatismo, atribuições das paixões humanas a Deus. É impossível os escarnecedores saírem vitoriosos diante do Altíssimo que ungiu o seu rei no monte da sua santidade. Aqui nós já vamos para o segundo bloco do Salmo. E aí nesse segundo bloco é Deus
mostrando ali um descaso com aqueles grandes reis que estavam se levantando. Então, o primeiro bloco é o levantamento, né, das nações contra Deus. O segundo bloco é Deus olhando aquilo e rindo. E aí, o escritor, ele traz esse antropopatismo, né? Que é o antropopatismo? É uma atribuição humana para Deus, um sentimento humano. Você tem ali na Bíblia falando que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso não é um antropopatismo, por você estar falando que Deus não tem essas atribuições humanas, né? Mas você tem dentro da Bíblia algumas atribuições humanas dadas a Deus. Por exemplo, Deus se lembrou de Noé. E aí, o que é Deus se lembrar, né? Lembrar é uma atribuição humana. Não é que Deus tinha esquecido Noé, mas é para mostrar que trazer para nós uma humanidade a Deus, para trazer umas atribuições a Deus, né? Para que nós entendamos ele melhor. Entendeu? Você tem ali também quando Deus se arrepende de ter feito o homem. Mas, Kelvin, Deus não se arrepende. Como assim, então? Não é que Deus ele ali qual que é esse arrepender-se? É um antropopatismo, é você colocar uma caracterização humana para entender o sentimento de Deus naquele momento. Deus, ele no momento nenhum se arrependeu de ter feito o homem, mas o pecado fez com que Deus quisesse uma mudança na terra. E aí há o dilúvio. Você tem mais pra frente algumas outras, né? Até mesmo Jesus como homem, mas aí Jesus como homem lá você tem, Jesus chorou. Jesus chorou como homem. E aí ele teve suas atribuições humanas, nós já estudamos isso, que ele teve as suas atribuições divinas e as suas atribuições humanas. Então vai ter que Jesus dormiu, Jesus ele chorou, Jesus ele se irritou com os fariseus, e quando vai ao templo ele derruba lá as casas, aquele comércio, mas aí é Jesus humano. O outro apopatismo é trazer dentro de uma divindade, atribuições humanas para trazer uma humanização, para entendermos melhor Deus, né? Entendermos Deus melhor, entendeu? Vamos já ao segundo subtópico, que ele diz: o ungido do Senhor regerá o mundo todo. No versículo 7, traz uma profecia onde sairia da geração de Davi o Messias resgatador. No Novo Testamento, o livro de Hebreus desenvolve o lado messiânico do texto, onde ele receberá as nações por herança e destruirá com vara de ferro. Então, assim, no versículo 7 aqui, nós já temos aí o terceiro bloco. Nós tivemos o primeiro bloco, que é ali o povo se levantando. O segundo bloco é o antropopatismo ali, mostrando que Deus ele se zombou daquelas nações que estavam levantando contra ele. E aqui nesse terceiro aqui já é o filho, né, como nós falamos, é esse filho que vai se levantar, já é o bloco messiânico, as profecias da vinda do Messias, aquele que virá para reger todas as nações. O livro de Hebreus, né, no Novo Testamento nós temos o livro de Hebreus. E aí o livro de Hebreus, ele é o quê? Ele tem uma característica que é trazer aos cristãos que são hebreus uma mensagem de esperança e entendimento de que o Messias veio. E o Messias, ele era aquele lá das profecias. Então é muito importante quando o escritor aos Hebreus fala sobre esse verso e ele deixa claro que aquele ali não era Davi, aquele era o Messias que já veio, já morreu, já ressuscitou e já venceu, e ele vai ainda reinar sobre as nações. Animem-se, tenham uma esperança de que Cristo virá e o Messias ele vem ainda como o resgatador do povo. E aí já é aquele período messiânico que nós entendemos que é quando Jesus ele descerá na terra para reinar. E aí sim ele vai cumprir ali a sua terceira função, que é a função de rei. Quando os magos ali, os magos, eles vão visitar Jesus ali na casa após ele ter nascido, eles levam 3 presentes. Eles levam o ouro, o incenso e a mirra. O incenso ele era para os sacerdotes, né, um presente para os sacerdotes. A mirra era um presente para profetas e o ouro era presente para reis. Ali já estava simbolizando as 3 funções de Jesus. Jesus já
teve aqui a sua função de profeta, quando ele teve os seus 33 anos, os seus 3 anos de ministério, né? Quando ele esteve aqui na terra como homem. Ele hoje serve, ele tem a função de sumo sacerdote, então ele está como sumo sacerdote, e quando quando viermos aí o períodos escatológicos, ele será ali a sua função de rei. E aí, o escritor aos Hebreus, ele tem que deixar isso claro, porque assim, os hebreus, eles sofriam muita perseguição dos seus próprios conterrâneos, né, dos hebreus, pois eles falavam, volta para o judaísmo. O que você está fazendo seguindo esse Jesus que não era o Messias? Porque eles tinham isso, né? Que Jesus não era o Messias. Então, o escritor aos Hebreus tinha que deixar claro, assim, não, fiquem em paz. Vamos nos alegrar que o Messias ele veio e ele ainda virá para reinar sobre as nações. Terceiro subtópico todos prestarão contas. Deus e das nações, pois todo o poder é dele, eles buscam meio de se rebelarem, mas fracassarão. Precisamos andar em humildade e mansidão, pois a arrogância só leva ao fracasso. Independente da classe social, um dia todos estarão perante o juiz supremo e terá que prestar contas de tudo que faz. Eu vou falar rapidinho, meu tempo já é bem escasso, né? Mas aqui a gente já falou sobre Deus zombar dessas nações que se levantam contra ele, pois ele sabe o destino delas, né? Assim como todas as nações que se levantaram contra Deus, o destino foi a destruição, e nós vemos isso ao decorrer da história, essas nações elas ainda vão prestar conta no grande juízo. Não importa se você é escravo, se você é servo, se você é senhor, se você é presidente, se você é rei, se você é governador, não importa. Todos prestarão conta no dia do juízo. Isso é fato. Então, deixou claro isso aqui nos seus versos aqui, nesse terceiro bloco, que eles vão fazer, né? E aí você tem o verso 8, fala, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro e tu os despedaçarás como um vaso de ferro. Então, vaso de oleiro. Então aqui nós vemos que Deus vai julgar essas nações e vai derrubá-las. Deus vai dar a sentença devida para essas nações. O terceiro tópico, na verdade, é um chamado à rendição e à submissão. O primeiro subtópico é um chamado aos reis da terra. Aí 2 destaques. O último bloco traz um chamado à rendição completa. E é uma oportunidade de rever seus conceitos e voltar atrás enquanto há tempo. Então, assim, esse último bloco, né? Esse último bloco do Salmo aqui, ele já tem aí um chamado à rendição. Então, assim, ainda há uma oportunidade de vocês se arrependerem dos seus maus. E aí ele tem 2 pontos: aos reis que se levantam contra as nações e a você que está aí em sua vida totalmente torta, sua vida totalmente errada, que segue outros preceitos como nós falamos nos tópicos anteriores. Ainda há tempo de se voltar ao Filho e se converter, se arrepender dos seus pecados, isso, e trazer aí então uma mudança de mente, né, uma conversão ali, e aí ainda há esse tempo, né, que como ele fala, ainda há esse tempo de se arrepender. O segundo destaque, o segundo subtópico é se curvando ao Filho. Aquele que se arrepende da submissão contra Deus deve submeter-se ao Deus Altíssimo e seu Filho. Beijai o Filho é uma expressão da submissão ao senhorio do Filho. Quem fizer isso escapa da ira vindoura. Esse beijar o Filho, ele está no verso 12 do Salmo 2, que ele fala, beijem o Filho para que ele não se ire, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos que nele se refugiam. Então há uma oportunidade de você rever os seus conceitos, se arrepender. Beijo o Filho é você trazer ali uma submissão ao Filho, que também tem o mesmo poder de Deus, pois nós sabemos que o Filho faz parte da Santíssima Trindade, assim como Deus e o Espírito Santo são um, o Filho também faz parte.
Sendo parte, ele também tem todo o poder e toda a glória hoje, sempre e eternamente. Se curvem perante a ele, sejam submissos a ele. E aí o terceiro subtópico é Jesus é Rei e Senhor. O Salmo nos ajuda a refletir sobre a rendição total ao Filho Jesus. Quando seguimos o Filho, nosso exterior é organizado, porém quando deixamos ele seguir, ele deixa de ser o rei do nosso interior e o exterior sofre com a desordem. Não devemos lutar contra a soberania do Filho. Aqui já estamos finalizando a aula, né? E aí nós já vemos aqui o último tópico dizendo assim, é uma pergunta, Jesus é Rei e Senhor? Sim, ele é Rei e Senhor. E por ele ser Rei e Senhor, ele merece toda a nossa submissão. Se nós submetermos a ele, ele será o governador da nossa vida. Sendo o governador, tanto nosso interior quanto nosso exterior é organizado. Nós conseguimos viver uma vida ali plena, na segunda vontade de Deus. Porém, se você não segue uma vida ali submissa ao Filho, o seu exterior sofre com a desordem. Você não consegue entender porque o seu interior também está desorganizado. Já vamos à nossa conclusão que diz: o Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reino messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido neste mundo. Todavia, ele pode ser experimentado agora por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Aqui já é uma chamada para nós deixarmos Jesus reinar sobre nós. Essa aula é para professores, mas ela tem um quezinho evangelístico aí, se puder mandar para pessoas não crentes, né? Para poder ouvir um pouquinho mais sobre o Rei, Messias, Senhor e Salvador, e também o que está dominando a vida dela, é importante enviar. Deus abençoe a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir este canal, curtir este vídeo, comentá-lo se tiver alguma dica, né, algum comentário. E também não deixam de se inscrever no nosso canal, ativa lá o sininho para receber notificações. Quero agradecer a todos e Deus abençoe.